Para que serve a ciência? Para que serve a ciência política? Eu sempre faço uma referência nisso a Max Weber, né? A ciência, ela não leva ninguém a se mover. A ciência não consegue motivar ninguém, né? O que motiva são valores, a moralidade, mas a ciência pode deixar a pessoa mais responsável. A pessoa sabe as consequências de seus atos. Cloroquina, né? A cloroquina não resolve, então a ciência incute responsabilidade. Graças à ciência, é possível processar as pessoas que defendem a cloroquina como forma de precaver, enfim, um tal tratamento precoce, porque não funciona. Dito isto, o que aconteceu no Brasil com os dois impeachments que nós vimos? Aconteceu o seguinte: quem liderou o impeachment se deu mal e quem sofreu o impeachment se deu bem. Em que sentido? Vejamos o caso de Collor. Collor era um político de direita no poder. Quem liderou o impeachment, porque Collor foi a primeira eleição presidencial em 30 anos, né, contra a ditadura, e foi eleito um filhote da ditadura. Collor era um filhote da ditadura. A Arena, enfim, toda a trajetória política da família. Então, aquilo foi uma frustração enorme para todo mundo que lutou contra a ditadura. Pois bem, alguém de direita no poder, né, sofre o impeachment, liderado pela esquerda, OAB, ABI, PT, Lula, né? E o que aquilo fez, né? Vamos supor que Collor tivesse completado o mandato, desgastado, prejudicado, provavelmente a esquerda teria ganho a eleição seguinte. Mas com o impeachment de Collor, abriu-se a possibilidade da direita se recompor, e ela fez. Graças ao impeachment de Collor, o impeachment de Collor foi o caminho aberto para que se existisse o plano real. Com Collor não ia haver plano real, porque o impeachment de Collor permitiu com que gente que estivesse dentro do governo Collor, o PSDB já estava no governo Collor, quadros importantes do PSDB, assumissem, né? Não foi um caminho sem acidentes, né? Itamar Franco teve mais de um ministro da Fazenda antes de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso era como se fosse ali, naquele momento, a bala de prata, e aí fez o Plano Real, e a direita ficou 8 anos no poder. Então, a direita estava no poder com Collor, a esquerda fez o impeachment, liderou o impeachment, e a direita ficou 8 anos no poder em seguida. Pois bem, o que aconteceu com o impeachment de Dilma? E aí vale a pena colocar um ou outro dado aqui. Quem foi que liderou o impeachment de Dilma? PSDB. O que aconteceu com o PSDB na eleição de 2018? Foi trucidado, perdeu bancada, perdeu deputados, perdeu senadores, teve 5% de votos, era o grande, né? Era o grande opositor do PT. Né? Teve lá a tal terceira via, foi Bolsonaro na eleição de 2018. Agora, vale a pena, eu vou aqui compartilhar um gráfico aqui, né? Dificilmente eu faço, eu raramente faço isso, né? Nesses vídeos, mas aqui, só para que você tenha noção, né? Isso aqui é a simulação de segundo turno do Datafolha, Alckmin-Lula, né? E até o impeachment, você está vendo ali, Alckmin com 57%, Lula com 43%. Acabou o impeachment, Lula se aproximou de Alckmin, 51-49, passou mais um tempo após o impeachment, Lula passou a dar uma surra em Alckmin. Não só isso, tem um outro dado também bastante interessante, que é a rejeição de Lula. Olha aqui, no mês do impeachment, não votaria de jeito nenhum, rejeição de Lula 57%. Feito o impeachment, a rejeição de Lula começou a cair, né? Então, é só para ilustrar isso, né? Então, o PT que sofreu o impeachment, olha, o impeachment foi muito bom para o PT. Vamos imaginar que aquele governo absolutamente rejeitado, não sou eu que estou dizendo, as pesquisas, 10% diziam que Dilma era ótimo e bom. Vamos supor que aquilo fosse até o final, né? Um governo, não adianta dizer que não foi responsabilidade dela. Todo derrotado, você já foi à reunião de derrotados, né? Toda reunião de derrotado, não importa, derrotado na política, a esquerda e a direita, não importa, né? Derrotados. Toda reunião de derrotado tem uma característica comum, ela coloca a culpa no outro.
né? Então, Dilma foi derrotada. Então, a culpa é do Joaquim Levy, a culpa é do Eduardo Cunha. Né? A reunião de derrotado coloca a culpa nos outros. O eleitor colocou Dilma lá. A vida do eleitor piorou. O eleitor disse ela é responsável. Imagina se ela tivesse ficado até o final do mandato. O impeachment, conforme mostram os dados que eu acabei de apresentar, foi bom para a imagem do PT. Eu mostrei só 2 dados relativos à intenção de voto em Lula e à rejeição de Lula. Os votos de aceitação... A pesquisa de aceitação do PT é a mesma. O PT vai sendo rejeitado, 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 sofre o impeachment, o PT passa a ser menos rejeitado. Né? Então, o impeachment foi muito bom para o PT. O PT está aí hoje graças ao impeachment de Dilma. O PT foi para o segundo turno contra Bolsonaro graças ao impeachment de Dilma. E o PSDB naufragou porque ele liderou o impeachment de Dilma. Então, eu acabei de fazer ciência. Né? Dito isto, vale a pena incutir responsabilidade nos atos das pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando pessoas de esquerda defendem que a esquerda lidere o impeachment de Bolsonaro hoje, elas estão cavando a própria cova, se a gente considerar o que aconteceu com Collor e com Dilma. Pode ser diferente? Claro, sempre tudo pode ser diferente. Eu não tomaria o risco, né? Eu acho que é bem arriscado, porque hoje o alvo é Bolsonaro. Bolsonaro, Lula contra Bolsonaro. Tira Bolsonaro. Luciano Huck, que vai assumir o programa do Faustão, quem sabe não muda de ideia. E aí há toda uma recomposição. Tirou Bolsonaro, ele sai da mídia, acabou Bolsonaro. Ele sai inteiramente da mídia. E o que vai ocupar o lugar de Bolsonaro na mídia? Mourão, as articulações de Mourão, embaralha tudo. Tudo embaralha. Né? Em reeleição, o peão do jogo, quem está no centro do tabuleiro, é aquele candidato que disputa a reeleição. Na hora que você tira ele, que era o caso de Temer, tá? Na eleição passada. Na hora que não há peão do jogo, tudo fica embaralhado. Então, o cenário, o ambiente mudaria inteiramente sem Bolsonaro na presidência. Como mudou inteiramente sem Collor na presidência, como mudou inteiramente sem Dilma na presidência. O PSDB perdeu o seu inimigo. No momento que o PSDB perdeu o seu inimigo na presidência, o PSDB perdeu a razão de existir. E o eleitor foi ver um outro candidato. O mesmo pode acontecer, é só um alerta, é só um alerta. Quando nós pegamos a história dos 2 impeachments brasileiros, uma coisa é clara e evidente. Quem liderou o impeachment se deu mal e quem sofreu o impeachment se deu bem. Né? Foi isto que aconteceu. Tá? Então, isso pode se repetir? Pode. Pode não se repetir? Pode. É um risco, dado que isso aconteceu. Existe uma lógica por detrás disso. Existe uma lógica por detrás disso. Por isso que a tendência é de repetição disso. Repito, né, tá lá. Sai Bolsonaro, entra Mourão. Mourão faz um acordo com toda a direita. Vamos nos articular e lançar um outro candidato. Dória não tem condições. Ciro não é confiável. Tem Luciano Huck. Coloca ele aí. Luciano Huck versus Lula com apoio de Mourão, totalmente distante de Bolsonaro. Muda tudo. Muda tudo do que nós estamos vendo hoje. Quer correr esse risco? Lidere o impeachment, seja trouxa, né? O trouxa corre riscos desnecessários. É nesse sentido, né? Então, a ciência já disse. Agora, se você, né, mesmo assim, né, aquele negócio do escorpião, o escorpião vai atravessar o rio, não, sobe. Se você não consegue conter a sua natureza, porque a esquerda adora isso, né? Manifestações, derrubar governos injustos, etc. Tá bom. Faça isso, abra a janela de possibilidade, de oportunidade de Luciano Huck, eleja Luciano Huck e ele fique 8 anos no poder. Pode acontecer com Armínio Fraga, ministro da Fazenda, é uma possibilidade. Né? Então, é isso. Né? A única coisa que eu fiz aqui foi trazer uma regularidade. Você vai dizer regularidade com 2 casos? Sim, é o que nós temos. Né? É muito pouco? Metodologicamente é pouco. Então você tem que olhar a estrutura que está por detrás disso. A estrutura é um embaralhamento completo das cartas. Collor era muito claro que estava lá. Tirou Collor, embaralhou tudo, aí a direita entrou. Dilma era muito claro que está lá. Tirou ela, embaralhou tudo, PSDB naufragou, apareceu Bolsonaro. Bolsonaro é muito claro que ele está lá. Tira ele, embaralha tudo e o cenário muda inteiramente. Pode tomar esse risco? Vai fundo. Toma o risco. Né? Agora, não diga
que esse vídeo nunca existiu. Está aqui esse vídeo para mostrar que isso é um risco. E aí, quando for derrotado, não adianta se reunir e colocar a culpa no outro. Olha, a direita passou a perna, a direita... Não, vai ser erro da própria esquerda, porque vai ter aceitado tomar um risco que a história do Brasil disse, olha, não faça. Um grande abraço.